Graça e paz, irmãos e irmãs. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 3, para fazermos a leitura desse texto. 1 Coríntios 1, 3. Vamos dar sequência à exposição do livro de Coríntios. Diz o texto sagrado: graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vamos todos ler? Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, nós pedimos a Tua bênção para pregarmos a Tua santa palavra. Eu te peço que o Senhor me encha com o Espírito Santo, para que eu possa pregar a Tua palavra com fidelidade. Ó Senhor, dá-me graça, Senhor, e ilumina a mente de todos que vão estar ouvindo agora ou através da gravação, que todos os corações sejam alcançados, que essa noite seja noite de salvação, que essa noite seja noite de edificação e de fortalecimento da nossa fé. Nós pedimos que toda e qualquer tentativa de gerência maligna caia por terra, no nome de Jesus, e que prevaleça tão somente a Tua vontade, pois nós oramos em nome do Cordeiro, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, no versículo 3, Paulo faz uma saudação à igreja de Corinto. Ele diz: graça a vós outros e paz. É por isso que nós costumamos saudar uns aos outros dizendo graça e paz. A origem está exatamente nesse texto. Depois em que Paulo afirmou de que eles tinham sido chamados pela vontade de Deus, depois de afirmar que eles foram chamados para a missão, de que eles foram chamados para servir com os irmãos, que eles foram chamados para pertencer à igreja de Deus e que eles foram chamados para a santificação, Paulo, em sua saudação, traz a revelação de um presente de Deus, um presente extraordinário e maravilhoso. Nessa saudação nós vamos encontrar um presente de Deus. Paulo deixa claro, queridos, que Deus nos deu um presente, e eu espero que você venha receber esse presente em nome do Senhor Jesus. Nós gostamos de presente, é claro, e esse presente que nós encontramos aqui no versículo 3, ele é de uma preciosidade muito grande. Agora, que presente é esse, pastor? Onde é que o senhor está vendo o presente aí no versículo 3? Amados, vamos ler mais uma vez a parte inicial. O que é que diz? Graça a vós outros e Pai, da parte de Deus, nosso Pai. Da parte de Deus, nosso Pai. Amados, Paulo aqui fala do presente da paternidade. Paulo fala do privilégio da adoção. Paulo fala da dignidade de ser filho de Deus. O presente de Deus é a adoção. Amém? Vamos afirmar isso? O presente de Deus é a adoção, todos? O presente de Deus é a adoção. É interessante, queridos, que nos tempos antigos do Velho Testamento e no mundo judaico no primeiro século, a forma mais comum de uma pessoa se colocar diante de Deus era como servo, era como criatura, era como alguém temente a Deus, ou como gosta o pastor Wallace, de um miserável pecador. Mas Deus nos deu um presente maravilhoso. Deus nos adotou como seus filhos. Aleluia. Deus nos adotou como seus filhos. E há uma pergunta que nós precisamos enfrentar nesse momento. Todos são filhos de Deus? Indiscriminadamente, todo aquele que nasceu já nasce como filho de Deus? Queridos, na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse,
e essa palavra não contém a palavra, ela é a palavra de Deus. Não é uma mera referência à Bíblia Sagrada, Escritura Sagrada, mas aqui é a palavra de Deus. A igreja pode dizer amém? Nessa palavra, que forma um todo, pela providência de Deus, pela ação do Espírito Santo, que preservou e constituiu o cano, não por vontade humana ou eclesiástica, mas por pura soberania de Deus, essa palavra nos afirma que nem todos são filhos de Deus. Nem todos são filhos de Deus. Todos nós nascemos como criaturas de Deus. Todos nós nascemos como criaturas de Deus. Para uma pessoa se tornar filha de Deus, ela precisa ser adotada por Deus. Vou repetir: para uma pessoa ser filha de Deus, ela precisa ser adotada por Deus. E aqui eu quero perguntar: você tem convicção, consciência de que Deus já lhe adotou como seu filho? Diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Nós fomos adotados por Deus. Em Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5 está escrito: vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Aí veja o que está escrito no versículo 5, todos comigo: para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Queridos irmãos e irmãs, ser adotados como filhos de Deus é um ato divino que acontece em um momento específico da nossa vida, da nossa jornada, da nossa caminhada. Todos nós nascemos como criaturas, mas nos tornamos filhos por um ato de adoção divina. Ser filho de Deus não é um direito de nascimento natural, não é uma identidade herdada biologicamente. Ser filho de Deus é um presente da adoção. Ser filho de Deus é fruto de um novo nascimento espiritual. Ser filho de Deus não é definido por condições étnicas, sociais ou da estrutura da qual nós vivemos. Ser filho de Deus é uma relação pessoal estabelecida pela fé. Quando Nicodemos foi ter com Jesus, dizendo: mestre, e olha que ele coloca essa palavra mestre, professor, alguém que tinha condições de ensinar. Sabemos que tu vês da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não estiver com ele. E aí Jesus, de uma forma direta, vai a Nicodemos e diz: Nicodemos, importa-vos nascer de novo. Para você se tornar filho de Deus, você tem que ser adotado por Deus, e você é adotado por Deus através do nascimento espiritual, do nascimento do alto, do nascimento de Deus, do nascimento do Espírito Santo. Ser filho de Deus, queridos, não é uma recompensa por bom comportamento. Ser filho de Deus é um dom imerecido da graça de Deus. Em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 e 12 está escrito. João 1, 11 e 12 está escrito que Jesus veio para o que era seu. Todos leiam comigo, está aí na projeção. E os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, a saber, aos que creem no seu nome. Vamos analisar esse texto com mais cuidado. No versículo 12 nós temos três verdades. Primeira verdade que encontramos é que para se tornar filho de Deus tem que receber a Jesus. Vamos todos repetir: para se tornar filho de Deus tem que receber a Jesus. Olha o que é que o texto diz: mas a todos quanto o receberam. Amados, há a necessidade de se receber a Jesus para ser recebido por Deus. Há a necessidade de se receber a Jesus para recebermos da parte de Deus a adoção.
E a adoção não é meramente um sentimento intelectual da existência divina, mas sim, queridos, receber a Jesus é apropriar-se de Jesus como Salvador pessoal. Receber a Jesus é se apropriar de Jesus como seu Salvador pessoal. Significa abrir a porta do coração e da vida para Ele, o Senhor Jesus, reconhecendo-o não apenas como um grande mestre ou profeta como Nicodemos, mas como o próprio Deus encarnado como Salvador pessoal. Você, para ser adotado como filho de Deus, você precisa receber a Jesus como seu Salvador pessoal. Receber a Jesus é reconhecê-lo como Senhor e Cristo. E eu vou repetir: receber a Jesus é reconhecê-lo como Senhor e Cristo. No final do versículo 3, nós encontramos duas verdades sobre Jesus. Vamos voltar aí para o versículo 3. No final, o que é que diz? E do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, nós temos duas verdades aqui que eu quero considerar com os irmãos. A primeira verdade: esse texto está falando, essa frase está falando de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Está falando de quem? Está falando de Cristo. E qual é a primeira verdade? A primeira verdade que nós encontramos nessa frase é de que Jesus é o Senhor. Amém, amados? Vamos afirmar todos isso. Isso é muito importante, queridos. Isso é uma declaração de fé. Isso é uma declaração da nossa fé. Porque para muitos aí, Jesus não passa de um mestre, não passa de um fundador de uma nova doutrina, não passa de alguém que foi bonzinho, não passa de alguém que é um exemplo moral, que não passa de alguém que está num nível acima de espiritualidade, mas para nós, Jesus é o Senhor. E eu gostaria que você afirmasse: Jesus é o Senhor. Toda a igreja: Jesus é o Senhor. E quando nós falamos isso, que Jesus é o nosso Senhor, nós tomamos para nós, recebemos para nós essa verdade, o inferno treme e a nossa vida é tomada pela glória de Deus, porque Ele é o Senhor da nossa vida. E como Senhor da nossa vida, Ele é soberano para conduzir a nossa existência e a nossa história. Foi essa atitude que Paulo teve no caminho de Damasco. Em Atos capítulo 22, 10, quando Paulo dá o testemunho da sua conversão, e ele diz que ia no caminho de Damasco para perseguir os cristãos, mas uma luz apareceu e ele caiu. E ele perguntou: quem és tu? E aí ele já reconhece que ele estava diante, não de um ser espiritual qualquer, não de um líder espiritual qualquer, mas ele estava diante do Senhor. E ele diz: quem és tu, Senhor? E aí Jesus diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E no capítulo 22, versículo 10, nós vamos encontrar aqui uma pergunta que Paulo faz, que não está no capítulo 9. E ele pergunta, diz o texto: então perguntei, que farei, Senhor? Ali Paulo já estava reconhecendo o senhorio de Cristo. Ali Paulo já estava se submetendo a esse senhorio. Porque, queridos, reconhecer que Jesus é o Senhor, muitos podem reconhecer, mas reconhecer que Jesus é o nosso Senhor, e aí acompanhando-se da submissão a Ele, isso é que vai fazer toda a diferença. Aleluia. Não é simplesmente falar, mas é agir conforme o senhorio dele, conforme a vontade dele. E Jesus ordena a Paulo para que se dirija à rua direita, lá em Damasco, na casa de Judas. Ele foi e obedeceu, e Deus o usou de maneira graciosa e poderosa. Paulo, queridos, na sua conversão, já reconhece o senhorio do Senhor Jesus.
Mas há uma segunda verdade nessa frase. Primeira verdade, Jesus é o Senhor. E qual a segunda verdade? Olha para o texto. Jesus é... Olha o final do versículo. Jesus é o Cristo. Eu gostaria que toda a igreja proferisse isso. Jesus é o Cristo. O Cristo. Amados, receber a Jesus é reconhecer, primeiro, que Ele é o Senhor, mas reconhecer também que Ele é o Messias, o prometido de Deus, o enviado de Deus, o Redentor, o Salvador, o nosso Salvador, aleluia. Veja no versículo 11 de João, voltando para João 1,11, veja só o que é que diz o versículo 1,11 de João. Evangelho de João, o que é que diz? Jesus veio para os judeus, mas os judeus não o receberam. Os judeus não reconheceram a Jesus como Senhor, e não reconheceram a Jesus como o Cristo, como o Messias, como o enviado de Deus. Eles não reconheceram que aquele Jesus, nascido de mulher, da Virgem Maria, não era o enviado, o escolhido de Deus, aquele que foi prometido desde a queda, lá em Gênesis. Quando você reconhece que Jesus é o enviado de Deus para salvar, como João Batista, quando ele diz, ao avistar Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando você recebe a Cristo como Senhor e Cristo, Deus o recebe como Filho de Deus. Amém, queridos? Esse ato de recebimento implica em compromisso, entrega e uma disposição de que Cristo habite e governe plenamente a sua vida e a sua existência. É um ato de fé que transcende a mera formalidade religiosa. Então aqui nós temos a primeira lição, que é do versículo 12 de João, capítulo 1, que é receber a Jesus. Primeira coisa que temos que fazer para nos tornar filhos de Deus é receber a Jesus. Mas há uma segunda coisa. Olha aí a segunda verdade, o que é que diz o texto? Versículo 12. Leamos. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus veio para que eram os seus, mas o não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Veja, queridos, esse texto aqui é muito claro. Quando deixa a verdade transparecer de que uns são criaturas e outros são filhos. E a adoção é um ato que acontece num determinado momento em resposta a uma decisão nossa. Deus, Ele nos recebeu como filhos adotados. O resultado desse recebimento é extraordinário. Deus nos adota como filhos quando recebemos a Jesus como Senhor e como Cristo. Amém, amados? Deus nos recebe como filhos quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Cristo. Essa não é uma filiação biológica, mas uma filiação espiritual. Por natureza somos criaturas de Deus, mas ser filho de Deus implica em uma adoção divina. Aleluia. Meu querido irmão, você está se dando conta do privilégio que é isso aqui? Você é filho de Deus. Filho de Deus. Você foi adotado na família de Deus. E você tem a Deus como seu Pai celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o Senhor. Queridos, e o texto diz que esse privilégio concedido não foi por uma conquista merecida, mas sim pela graça.
algo que foi concedido gratuitamente, é um presente de Deus para a sua vida e para a minha vida. E é interessante, queridos, que o termo poder, o texto diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o quê? O poder. E esse poder no grego significa autoridade, privilégio ou direito. E os três pensamentos estão incluídos nessa palavra. Aqueles que recebem a Cristo são investidos de autoridade, de se tornarem parte da família de Deus, com todos os direitos e herança que isso acarreta. Esse é um privilégio maravilhoso. Você recebeu autoridade, a outorga de ser chamado filho de Deus. É um direito concedido por Deus. Note bem, você recebeu o direito concedido por Deus de ser chamado filho, de você poder chamar a Deus de filho, ou chamar a Deus de... Era para ver se estava todo mundo prestando atenção, né? Deus nos dá esse privilégio de nós chamarmos a Ele de Pai. João está dizendo que Deus concede o direito legítimo de se tornar seu filho. Mas há uma terceira verdade aí no versículo 12. Além de receber a Jesus, é preciso crer no seu nome. Vou repetir. Além de receber a Jesus, é preciso crer no seu nome. A condição para receber esse poder é clara. Olha o texto, final do versículo 12. A saber, aos que creem no seu nome. Amados, crer no nome de Jesus é mais do que apenas saber seu nome. Na cultura bíblica, o nome representa a pessoa, o caráter, a natureza e tudo o que ela é. Crer no nome de Jesus significa crer em quem Ele é, o Filho de Deus, o Messias, o Salvador, no que Ele fez. Ele veio a esse mundo, se tornou um de nós, morreu, ressuscitou e agora está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Crer no nome de Jesus é crer em suas promessas, e Ele prometeu nos buscar. Louvado seja o seu santo nome. Ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Olha aí, na casa do nosso Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for, eu voltarei, para que onde eu esteja, estejais vós também. É crer nessa promessa maravilhosa. Louvado seja Deus. O presente de Deus é a adoção. Mas no versículo 3, queridos, temos um meio pelo qual Deus nos dá o seu presente. E o meio pelo qual Deus nos dá o presente está logo no início do versículo 3. Vamos ler o que é que diz o texto? Graça a vós outros. Qual é o meio? Qual é o meio, amados? A graça. O presente de Deus é concedido pela graça. Efésios capítulo 2, versículos de 4 a 9. Eu peço que coloque na projeção para que todos possamos ler. Efésios capítulo 2, versículos 4 a 9. Veja só o que diz o texto. Toda a igreja comigo. Eu vou lhe pedir que todos leiam. Vamos tomar posse. Vamos nos apropriar dessa palavra. Todos juntos. Mas Deus, por causa do grande amor, e estando nós mortos, nos deu vida juntamente com Cristo. Agora bem forte todos. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros
a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aleluia. Você talvez tenha entrado nesse lugar santo e foi impactado com a descoberta de que você é criatura de Deus. Mas eu espero que você também esteja sendo impactado pelo poder do Espírito Santo, dizendo que hoje você pode ser adotado por Deus como seu filho amado e querido. Graça é favor imerecido de Deus. Eu vou repetir: graça é favor imerecido. Hoje você pode ser adotado como filho de Deus, não por merecimento, não por qualquer obra que você venha fazer, não por conta da sua religiosidade. Você é recebido como filho através da adoção, por receber a Jesus como Senhor e Cristo, e por crer nele, no seu nome, do que ele fez e no que ele é. Bendito seja o seu nome. Amados, tudo o que recebemos da parte de Deus é mediante a graça. Tudo. Não pense que é só a salvação, não. A salvação é pela graça, sim, mas todas as outras bênçãos e qualquer bênção que você peça a Deus e venha receber, não é porque você mereceu, mas é porque Deus é gracioso, e a graça é o presente imerecido. Nós não merecemos nada. Enquanto você não entender isso, de que você não merece ser filho de Deus, que você não merece ser adotado por Deus, porque é o que você tem a oferecer a Deus para que Deus lhe adote como filho. Nós não temos absolutamente nada, porque as nossas melhores obras diante de Deus são como o trapo de imundícies. Nós precisamos reconhecer que diante de Deus nós não temos nada para dar a Ele, mas nós o clamamos e o recebemos pela sua graça, pelo seu favor imerecido. Não só a salvação, mas todas as outras bênçãos. Amados, recebemos o presente da adoção, e o presente da adoção é concedido pela graça. Mas temos uma outra verdade no versículo 3, é que o resultado do presente da adoção é a paz. Qual é o resultado do presente da adoção? A paz. Graça a vós outros e paz. Eu espero que todo mundo que se cumprimenta da agora em diante, graça e paz, irmão, lembre-se desse texto sagrado. Lembre-se desse presente de que você foi adotado por Deus como filho amado. Romanos capítulo 5, versículo 1. Veja o que diz o texto sagrado: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus. Os irmãos já perceberam quantas vezes, em muitos versículos, nós encontramos essa expressão: Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. O homem sem Jesus é inimigo de Deus, mas Jesus quebrou a parede da separação, e por causa dele nós temos paz com o Senhor, temos comunhão com Ele e podemos ter intimidade com Ele. Amados, a adoção é um privilégio extraordinário da parte de Deus, mas o privilégio também nos traz responsabilidades. Privilégio também nos traz responsabilidade. E quais são as responsabilidades que nós temos agora como filhos de Deus? Primeira responsabilidade: nós chamamos Deus de Pai, e podemos chamar Deus de Pai com liberdade e amor. Amados, é porque nós nos acostumamos tanto a qualquer pessoa hoje diz que é filho de Deus. Qualquer um diz: não, eu sou filho de Deus. Qualquer um afirma isso, e é uma afirmação que não carrega o peso que de fato essa expressão tem,
como tinha no Velho Testamento, como tinha na igreja primitiva. Mas nós fomos adotados, e esse é um grande privilégio nosso, de chamarmos Deus de nosso Pai Celestial, com liberdade e amor. Gálatas capítulo 4, versículo 6, veja o que está escrito: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. E essa expressão Abba, Pai, dá a ideia de intimidade, de aproximação, não com irreverência, como muitos ousam até chamar Deus de você. Amados, eu considero uma certa falta de piedade diante de Deus. Deus não é você, Deus é Senhor. Ele é digno de toda a nossa reverência. Não é um você igual a você, não é um você como que se ele tivesse menos valor. Ele não é você, ele é o Senhor, Criador de todas as coisas, e que por amor enviou a Jesus para nos salvar. Ele é o nosso Pai, e esse Pai, queridos, não é uma coisa qualquer, mas é carregado de toda uma reverência, santidade e piedade. Nós, queridos, por conta desse grande privilégio de sermos chamados filhos de Deus, nós somos co-herdeiros com Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 17, veja o que está escrito: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Veja que privilégio maravilhoso. Nós somos herdeiros de Deus. Você é co-herdeiro de Cristo Jesus. Tudo que pertence a Jesus, e a Jesus foi dado todas as coisas, você é co-herdeiro com Ele. Bendito seja Deus. Privilégio de pertencermos à família da fé. Efésios capítulo 2, versículo 19: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus. Hoje você faz parte de uma família, e a família de Deus. Agora, essa é uma família perfeita no presente momento, sim ou não? Não. Nós temos o privilégio de pertencer à família de Deus, mas por conta da nossa humanidade, por conta da nossa natureza carnal, nós erramos, falhamos, nós nos magoamos, nos ferimos. Às vezes nós temos atitudes que não correspondem com a nossa adoção, com a nossa filiação, com a família de que nós pertencemos. E nós precisamos ter essa consciência, queridos, que como filho de Deus, nós devemos cuidar uns dos outros. Devemos cuidar uns dos outros. Ser filho de Deus é o maior privilégio de uma pessoa, mas volto a repetir, há responsabilidades, sim. E quais são as nossas responsabilidades? Primeira responsabilidade como filho é imitar o Pai, é refletir seu caráter santo. Efésios capítulo 5, versículo 1, veja o que está escrito: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos. Veja a sua primeira responsabilidade, todos, leamos: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Segunda responsabilidade, a equipe de louvor: obedecer como filhos, com alegria e confiança. Amados, nós somos filhos de um Pai Celestial, o Senhor, e devemos ter alegria em obedecê-lo, com fidelidade, com confiança. 1 Pedro 1,14 está escrito: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente, na vossa ignorância.
Hoje você não é mais um ignorante das coisas celestiais. Você é filho de Deus, você é filho da obediência. Mas há uma outra responsabilidade: é viver em unidade com os irmãos, como membros de uma só família. Gálatas 6:10. Gálatas 6:10. Eu vou esperar, vamos ler todos juntos? Por isso, enquanto tivermos oportunidades, o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. E a última responsabilidade que queremos apresentar nessa noite é esperar com esperança a revelação gloriosa dos filhos de Deus. Romanos 8:19. E a gente encerra com esse texto. Romanos 8:19. Todos juntos? A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Amados, o Senhor, quando voltar, Ele vem buscar a sua família, os membros da sua família. E todos nós que nascemos de novo, que fomos adotados por Deus como filhos, por conta da graça que resulta paz, por conta de termos recebido a Jesus como Senhor e Cristo, e crendo no seu nome, nós vamos ter o privilégio de adentrar na mansão celestial e estar por toda a eternidade com o Senhor. Vamos ficar em pé e vamos louvar ao Pai.